Bem, pessoal, bora resolver uma questão aí sobre progressão geométrica, tá bom? Em que aqui ele faz um apelo geométrico, né? Então tem muitas das questões de progressão infinita em que ele faz algum tipo de apelo geométrico envolvendo áreas e perímetros e coisa do tipo, tá bom? Então vamos lá. A sequência representada na figura abaixo é formada por infinitos triângulos equiláteros, né? O lado do primeiro triângulo mede 1. E a medida do lado de cada um dos outros triângulos é 2/3 da medida do lado do triângulo imediatamente anterior. Então ele pede qual é a soma dos perímetros dos triângulos dessa sequência infinita. Bem, dentro do estudo de PG infinita, a gente tem que a soma dos infinitos termos dessa PG é a razão, é o quociente A1 sobre 1 menos Q, onde esse A1 representa o primeiro termo da sequência e o Q representa a razão da sequência, certo? A nossa sequência é considerada progressão geométrica. Lembrando que essa razão tem que estar compreendida entre menos 1 e 1. Então, bora tentar descobrir aqui quem vai ser, primeiramente, bora tentar descobrir quem vai ser a nossa sequência, a nossa PG, certo? Então, vamos lá ao problema. O que a questão está dizendo? Que aqui se trata todos de triângulos equiláteros. E triângulos equiláteros, a gente já sabe que todos têm a mesma medida, certo? Então, ele diz que o primeiro triângulo equilátero aqui, ó, o lado mede 1, certo? Então, cada lado desse aqui mede 1, tá bom? Então, o que acontece aqui? Vai acontecer a seguinte coisa. O outro triângulo, que é esse triângulo aqui, ele tem lado 2/3 da medida do lado anterior. Ora, o que significa isso? Que se o primeiro triângulo tem lado 1, então o segundo triângulo tem lado 2/3 de 1. E como a gente já sabe calcular 2/3 de 1, né? Aqui é o seguinte, a matemática que nossa a gente faz compassadamente, tá bom? 2 vezes 1 dá 2, 3 vezes 1 dá 3. Então pronto, esse lado aqui do triângulo mede quanto? 2/3. E esse lado mede 2/3, esse lado mede 2/3, certo? Então o próximo triângulo seria esse aqui. A medida do lado desse triângulo é 2/3 da medida do lado anterior. Só que o lado anterior mede quanto? 2/3 também. Então a gente vai ter 2/3 de 2/3. 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 3 dá 9. Então, esse outro lado aqui do triângulo mede quanto? Esse outro lado aqui do triângulo mede 4/9. Lembrando que todos os outros lados também vão medir 4/9, já que ele é equilátero, certo? Então, o próximo triângulo, que seria esse aqui, ó, ele tem quanto de lado? Pode descobrir. Próximo triângulo, né? O lado dele é 2/3 da medida do lado anterior. Esse lado é 2/3 dessa medida. Só que essa medida a gente sabe que é quanto? 4/9. 2 vezes 4 dá 8. 9 vezes 3 vai dar 27. Então, esse triângulo aqui, ele possui lado 8 sobre 27 avos. Eu estou colocando só a medida de um lado para a figura não ficar muito cheia, muito poluída, certo? Mas já está compreendendo que todos os lados são iguais. Então, quanto é que vale esse outro lado? Esse outro lado aqui, ele mede 2/3 da medida do lado anterior. Ou seja, o próximo lado, ele mede quanto? 2/3 da medida do lado anterior, que é quanto? 8 sobre 27. 16, numerador. 81 no denominador. Então, esse outro lado seguinte aqui mede quanto? 16 sobre 81, certo? Então, está aí ó, a medida de cada um dos lados desse triângulo, tá bom? Então, bora fazer o seguinte, bora calcular o perímetro, tá? Eu vou apagar isso aqui, tá bom? A gente vai calcular o perímetro. Lembrando, o lado do primeiro é 1, o lado do segundo é 2/3, o lado do terceiro é 4/9, o lado do quinto é 8/27 avos e o lado do triângulo seguinte é 16/81 avos. Bem, então bora dar continuidade, né? Qual o comando que a questão pede agora? A gente já descobriu cada lado. Ele pede a soma dos perímetros desses triângulos. Então, bora fazer o seguinte. Bora calcular, então, o perímetro do primeiro triângulo. Ó, o primeiro triângulo mede lado 1, 1, 1 e 1. Então, vai ficar 1 mais 1 mais 1. Então, o primeiro triângulo possui quanto de perímetro? 3. O segundo triângulo tem lado 2/3, 2/3, 2/3. Repetindo, por que 2/3?
Porque os três lados são iguais. Porque a questão já disse lá no início que são triângulos equiláteros, certo? Então, quem vai ser o perímetro? Vai ser 2 terços mais 2 terços mais 2 terços. Ora, isso aqui é a mesma coisa de 3 vezes 2 terços. Que aí a gente vem, para ganhar tempo, porta, porta. E isso aqui vai dar exatamente quanto? 2. Então, segundo triângulo tem perímetro 2. Terceiro triângulo, 4 nonos, 4 nonos, 4 nonos. Então vai ficar 4 nonos mais 4 nonos mais 4 nonos. Isso aqui é a mesma coisa de 3 vezes 4 nonos. Certo? Que simplificando aqui, por 3 e por 3, a gente vai ter quanto em cima? 1 e vai ter quanto embaixo? 3. Então a gente vai ter aqui quanto? A gente vai ter 4 sobre 3, 4 terços. Então, segundo triângulo, o terceiro triângulo, perdão, ele tem perímetro 4 terços. O próximo triângulo, ele tem lado 8/27 avos. Como são 3 lados, 8/27 avos mais 8/27 avos mais 8/27 avos, que é o perímetro, não é isso? A soma. Você poderia fazer 3 vezes 8 sobre 27. Fazendo aqui as devidas simplificações aqui, o que ia acontecer aqui? Corta aqui por 3, corta aqui por 3. Então a gente teria aqui em cima ficaria 8, embaixo ficaria 27 por 3 vai dar 9. Então esse triângulo aqui, né, ele teria perímetro aqui 8 nonos. E o triângulo seguinte, de lado 16, 81 avos. Então quanto é que seria a medida aí desse perímetro? 16 sobre 81 mais 16 sobre 81 mais 16 sobre 81, certo? Isso aqui é a mesma coisa, de 3 vezes 16 dividido por 81. Fazendo o mesmo modo ali, simplifica por 3 cada um, simplifica por 81 por 3, vai dar 27, né? Então vai ficar, Bem, então simplificando, a gente vai ficar com 16 no numerador sobre 27 no denominador, certo? Então, o que está acontecendo aqui? A gente tem o 3, o 2, o 4 nonos, o 8 nonos e o 16, 27 avos, certo? O que acontece com esses números? Esses números representam os perímetros daqueles triângulos, né? Então, bora fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui para me gerar mais espaço aqui para trabalhar, tá bom? E bora ver como é que se comporta essa sequência. Bem, então, quem foi a nossa sequência ali? A nossa sequência foi 3, né? O perímetro do primeiro, 2 do seguinte, 4 terços, 8 nonos e 16, 27 avos. E assim por diante, né? O que acontece aqui? Se a gente observar essa sequência bem aqui, bora ver se ela realmente se configura como sendo uma progressão geométrica. Se for uma progressão geométrica, é porque a gente vai ter a razão quanto aqui. Divido um termo pelo anterior, então vou dividir 2 por 3. Então vou ficar com quanto? Com 2 terços. Se isso aqui for realmente uma PG, quando eu sair de um termo para outro e multiplicar por 2 terços, que é a razão, vai dar os termos seguintes. Bora testar? 3 vezes 2 terços. Porta, 2. Beleza, certinho. 2 vezes 2 terços. Que como a gente sabe é como se tivesse 1, né? 2 vezes 2, 4. 1 vezes 3, 3. Opa, 4 terços certinho. 4 terços vezes 2 terços tem que dar 8 nonos. Então, 4 terços vezes a possível razão, 2 terços. 4 vezes 2 dá 8. 3 vezes 3 dá 9. Opa, beleza. Então, realmente, isso aqui se configura em uma PG. E é uma PG de razão 2 terços. E 2 terços é um termo que... Bem, então como ele
pede a soma desses perímetros, basta então a gente aplicar essa fórmula aqui, ó, né? Basta então a gente aplicar a fórmula, né? Que é a soma dos infinitos termos aqui da PG. Então, quem vai ser essa soma desses infinitos termos? É A1, não é isso? Sobre 1 menos a razão. Então, quem vai ser a soma dos infinitos termos dessa PG? A1 representa o primeiro termo, ou seja, A1 é quanto? É 3 sobre 1 menos a razão. Quem é a razão? 2 terços. Então, quem vai ser essa soma desses infinitos termos? Vai ser 3 sobre 1 menos meio. Olha, vou tentar fazer uma regrinha aqui mais rapidinha para essa parte do denominador. 1 menos 2 terços. Você vai fazer o seguinte, o denominador daqui não é 3? Então, você repete o denominador. 2 para chegar em 3, falta quanto? 1. Então, isso aqui vai dar quanto? 1 terço. Sim, se fosse 1 menos 1 quinto. Ó, denominador aqui não é 5? Aqui é 5. 1 para chegar em 5, faltam quanto? 4. Se fosse 1 menos, sei lá, 2 sétimos, que é um denominador, 7. 2 para chegar em 7, falta quanto? 5, tá bom? Ou então você faz subtração convencional lá, de frações. Então, quem vai ser aqui a soma desses infinitos termos? Vai ser, repete a primeira fração, que é 3, e multiplica pelo inverso dessa segunda fração. O que é o inverso dela? 1 sobre 3 é 3 sobre 1. E lembrando que quando não aparece nada aqui, está subentendido que é quanto? Que é 1, certo? Então, resolvendo isso aqui, multiplicação agora, 3 vezes 3 dá 9, 1 vezes 1 dá 1. Então, a soma dos infinitos termos, 9 por 1 vai dar quanto? 9. E o que representa essa soma dos infinitos termos, dando 9? Representa a soma dos perímetros de todos esses triângulos aqui. Então, a gente vai obter como resposta a letra A, certo? Pessoal, tem gente que vai observar a questão e vai achar a questão muito demorada, muito longa, tá bom? Só que eu quero dizer o seguinte, que o intuito aqui da gente não é resolver questão rapidamente com macetes e tal. O intuito da gente é a gente compreender a questão e resolver a questão com entendimento, tá bom? Um abraço e bons estudos.